pessoas sabem, né? Eu já compartilhei na semana passada que saiu uma notícia no Japão de que o ChatGPT pretende sim, no ano de 2024, até o final do ano, lançar uma nova ferramenta de inteligência artificial, que talvez se chamaria GPT Next, o GPT 5.0 não se sabe, mas isso foi falado numa convenção pelo presidente da OpenAI, na verdade é um diretor da OpenAI Japão, e na quinta-feira passada, dia 12, a gente teve, então, a atualização do ChatGPT que nós estamos utilizando agora. E aí, quando a gente fala destas ferramentas, né, essas são as notícias, as principais notícias, enfim, eu coletei algumas para mostrar para vocês. Então, o OpenAI lança modelo de IA generativa capaz de raciocinar. Que essa, talvez, é a nossa grande preocupação, assim, talvez, é o que mais se fala, assim, será que vai substituir o humano? E agora? Estão falando que ela substitui o pensamento humano, ela tem uma capacidade de raciocinar como humano. Eu quero aqui retomar algo que eu sempre falo, lembrando, a inteligência artificial é um modelo conversacional baseado na forma em que o ser humano aprende. É como o nosso cérebro aprende. Então, aqui a gente já tem uma resposta óbvia para isso. A inteligência artificial não vai jamais substituir os humanos, não vai substituir o professor, não vai substituir ninguém. Por quê? Nós somos o modelo mais avançado da face da Terra. E quem faz a inteligência artificial são humanos. Então, é tudo baseado no estudo da mente humana, né? E aí essas notícias gerou vários pontos positivos e negativos. Eu vou comentar com vocês alguns e eu já vou ir para o teste para vocês verem o que a gente encontra, então, nesse modelo. Então, tem dois pontos aqui. Eu vi matérias, e inclusive uma das matérias que eu vi era de uma pessoa que eu gosto de ler algumas coisas, mas que ela trabalha com educação e ela teve pontos críticos, assim, negativos, falando que, olha, realmente é muito preocupante, enfim, eu não entendi qual foi a linha de pensamento. Então, aí que está um ponto importante, pessoal, sempre cuidar os mentores de vocês, as pessoas que vocês seguem, as pessoas que vocês acompanham. E eu vi uma outra linha mostrando, não, olha, realmente a gente tem uma evolução muito positiva que pode trazer muitos benefícios. E aqui, essa nova atualização, até eu coloquei, né, no card de compartilhamento, né, eu coloquei assim, o que você deve saber sobre isso? Eu acho que um dos principais tópicos aqui desta ferramenta é que, sim, ela evoluiu significativamente do 4.0, tá? Do 4.omni, que era a última atualização, que foi em março, abril, mais ou menos, já não lembro direito. E o que eu li muito é que a área que vai ser extremamente impactada positivamente com essa nova versão é a área da saúde, especialmente voltada para diagnóstico. Tá? A gente já sabe, globalmente já se fala, que de todas as áreas, tem duas áreas que serão mais impactadas com o uso de inteligência artificial num contexto geral. A primeira delas é a educação, já se sabe isso claramente. A segunda é a área da saúde. E aí a gente vem com outro quesito, né? Me perguntaram, como é que o RH, me perguntaram bem assim, e o RH, como será impactado? E aí eu tinha acabado de assistir uma palestra dizendo assim, recursos humanos, né? Como será impactado? Eles falaram, olha, eu acho que vai demorar muito para o RH ser impactado, porque, de modo geral, o RH, cada um usa um método, é muito abstrato, né? Não tem algumas semelhanças, assim, em algumas metodologias. Então, só para vocês verem contextos diferentes, assim, então a gente já tem certeza que será impactado. O que eu posso dizer com clareza para vocês, e eu vou avançar aqui na apresentação para vocês entenderem, tá? Essa nova atualização do ChatGPT, tá? Esta nova atualização, que eu vou já mostrar para vocês, tá? Que é o preview,
é o 0.1 Preview e o 0.1 Mini. São as duas novas atualizações, tá? Como ela tem um modelo capaz de raciocinar, tá? Segundo o que eu li aqui, por exemplo, foi feito alguns testes nos Estados Unidos, tá? E enquanto o 4.Omni conseguiu resolver 13% de uma prova olímpica de matemática, não é uma prova de matemática brasileira, tá? É uma americana. O GPT O1 Preview conseguiu resolver 84%. Vamos combinar que isso é um salto quântico da possibilidade de uma ferramenta para outra. E olha só, eu li agora, inclusive, hoje de manhã, no próprio site da OpenAI, que a ferramenta ainda está em teste. Tá? Eles estão melhorando a ferramenta, ela não está 100%. Gente, eu quero que vocês estejam clareza aqui, professores. A gente está falando, eu estou falando para vocês aqui, eu falo que quem me acompanha aqui, os professores que me seguem aqui, quem assina a comunidade também, vocês estão tendo o melhor conteúdo, porque isso aqui saiu sexta-feira, liberou, né? Quando saiu o Cloud, que a aula já está lá no Clube do Professor dentro da plataforma, da comunidade, quando saiu o Cloud, saiu na sexta, na segunda-feira eu estava mostrando para vocês aqui, com algumas dificuldades, mas eu estava mostrando. Então, quem está aqui, vocês estão realmente, talvez, eu posso dizer assim, no ambiente mais atualizado para a educação do país. Tá? Então, realmente, eu prezo muito por isso, eu sempre quero levar o melhor para vocês. Então, o que a gente vê olhando para isso aqui, né? Um crescimento absurdo de possibilidades aqui, e mais uma vez, quem sabe utilizar as ferramentas de inteligência artificial, quem sabe utilizar o ChatGPT vai conseguir utilizar, né, aproveitar esses recursos de uma forma muito efetiva. Tá? O que eu tenho para falar assim, mais a fundo sobre você, sobre o uso dessa ferramenta? Eu fiz poucos testes ainda com ela, tá? Eu não fiz muito, até porque quinta começou a se divulgar, sexta já estava liberado para quem tem a conta paga do GPT, mas aí a sexta e sábado eu fiquei imersa na imersão. Ontem também não fiquei muito tempo mexendo, mexi um pouquinho ontem à noite e hoje de manhã também, não fiz muitos testes. Tá, mas o que a gente vê? Realmente uma capacidade de resolver problemas aumentada aí. Tá? Então, realmente, temos uma evolução, temos melhorias. Quais são os impactos na educação? Tá? Eu vejo, sempre eu falo assim, que eu acredito muito que no mundo existe muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. Eu acredito muito em quando a gente utiliza uma ferramenta de forma inteligente para melhorar o nosso processo, para que nós ganhamos qualidade de vida, saúde, para ser um melhor professor em sala de aula, isso também nos ajuda muito. Tá? Então, agora eu quero mostrar para vocês, eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Do ChatGPT, só um pouquinho. Tá? Então, olha aqui. Uma das preocupações e um dos problemas que nós tínhamos no 4GPT Omni, que é esse aqui, tá? Esse aqui é o Omni, tá? Quem assina usa esse e quem não assina também usa esse, só que os não assinantes usam ele de forma limitada. Começa a usar, depois ele vai falar, sua capacidade foi atingida, você atingiu o limite de capacidade da plataforma, né, da ferramenta. Então, pessoal, aqui o ChatGPT, ele tinha um problema gravíssimo, tá? O problema gravíssimo era que ele não consegue resolver contas adequadamente e ele não consegue contar palavras. Por quê? A gente está falando de um modelo conversacional de algoritmos. Então, ele não conseguia contar palavras, né? Então, aqui, para vocês verem que todas as pessoas que assinam a ferramenta, ele já liberou o On Preview, tá?
que ele faz esse... Na verdade, aqui eles não falam que é semelhante ao pensamento humano, eles falam que faz uma reflexão aumentada. Então, a gente tem uma capacidade aumentada de resolver problemas por conta própria. Saiu uma notícia no Japão também que jogadores de games online estavam preocupadíssimos com isso, porque aí iam perder espaço, algumas coisas assim. Enfim, tá? Aí a gente tem o Preview, tá? E o Omni Mini. O Preview, tá? Está aqui. O Preview, o que acontece? Por que eles liberaram dois, tá? Esse O1 Preview e o O1 Mini. O O1 Preview, imaginem que ele é uma bola de basquete, de tanta informação que ele tem, e ele está sendo treinado. E o O1 Mini, ele é uma bola de handball, tá? Então, uma bola um pouco menor, imaginem isso, de proporção de informação de tokens que a gente tem ali. O qual também tem uma diferença bem importante aqui. Como a gente está falando de um modelo com... Eu vou usar esse termo assim, né? Com uma reflexão avançada, com uma habilidade de refletir avançada, ele demora mais para responder do que o modelo tradicional, o Omni, tá? Isso já está claro para todo mundo. Como o Mini, ele é um pouco mais compacto, ele responde mais rápido que o Preview. Tá? O Preview, ele é maior, ele é melhor, dependendo do contexto. E o Mini, ele utiliza, então, ele tem uma menor quantidade de tokens, eles não respondem melhor. Então, saibam que todos vocês que assinam a ferramenta já têm os dois disponíveis, tá? E eu vou fazer um teste aqui para vocês agora, bem rapidinho, vocês vão entender, tá? Opa, eu descompartilhei aqui com vocês, espera aí, sem querer. Para que vocês entendam do que a gente está falando dessas atualizações, tá? Basicamente, então, a gente tem uma ferramenta que tem essa habilidade, então, de resolver problemas, mais ágil, resolver problemas de fato, problemas complexos, aí melhor em matemática. Então, por exemplo, assim, como a gente está falando de um modelo de algoritmo, ele não conseguia contar palavras, contar letras, ó. Eu vou colocar o exemplo aqui, ó. Quantos R's tem a palavra correria? Olha só, tem 3 R's. Contou bem, mas talvez ele tenha acertado já, porque eu estava testando ele, tá? Talvez muitos de vocês vão testar aí e ele não vai conseguir. No próprio O, tá? Deixa eu só copiar ele aqui. Quando eu vou aqui para o Mini, eu estou testando o Mini aqui antes, tá, pessoal? Ó, o Mini já está disponível aqui, ó. Eu vou colocar de novo aqui. Isso, agora está no Mini, ok. Estão vendo que ele ficou pensando por um segundo, ele está demorando mais para responder. Enquanto a gente tem um modelo full time, assim, de resposta, que é o 4.0, aqui a gente tem um modelo que ele pensa um pouquinho, tá? Esse pensamento que eu vi, né? Esse pensamento do ChatGPT, ele o que está se discutindo que pode ser essa atualização? Que talvez eles tenham melhorado comandos da inteligência artificial, eles mesmos, né? A parte da ferramenta mesmo. Que eles tenham melhorado quantidade de tokens, que eles tenham melhorado informações, que eles tenham feito ajuste de sistema. Não se sabe ainda qual foi o segredo para esta ferramenta. Mas quando vocês veem aqui que eu testei esse novo modelo que saiu aí há 3 dias atrás, né, essa nova atualização, ele já contou de uma forma muito melhor. Vocês não acham? Enquanto o modelo tradicional, eu vou usar esse termo, só disse quanto, aqui ele mostrou quanto. Então, veja que eu já olho para uma aplicabilidade no português muito legal para estudar. Né, para que os alunos possam estudar, para que um professor possa também buscar exemplos para levar para a sala de aula de como explicar melhor. Porque digamos que uma criança vem com uma jovem adolescente, ele está estudando português para uma redação,
e ele consegue vir aqui fazer esse tipo de interação, porque o seu professor ensinou, quanto mais ele não pode aprender estudando aqui através do GPT. E aí a gente está falando de uma nova metodologia, uma nova forma de aprender, né? Uma metodologia ativa. Então, vejam que aqui já ficou melhor. O que vocês acham que ficou melhor? A resposta do tradicional ou do novo? Coloquem aqui no chat. Olha só, eu vou responder um pouquinho das interações de vocês aqui no chat, tá? As Olimpíadas cobram habilidades matemáticas e não apenas fórmulas. Sensacional. Exatamente. Olha só, a Giane colocou assim, não consigo acessar as versões do ChatGPT. Giane, você tem a versão paga ou a versão gratuita? Ó, a Bárbara já colocou, eu testei a palavra Bárbara na versão grátis e ele não alucinou. Tá? Então, vocês viram que à medida que um melhora, o outro vai melhorando? E lembrem-se, gente, vocês estão treinando a ferramenta. Então, à medida, independente de qual vocês forem utilizar aqui, a gente está falando do modelo que vocês treinam, que nós estamos treinando no dia a dia, tá? Olha, o Alex colocou aqui, ó, eu mesmo estudo usando o ChatGPT, ele faz perguntas sobre um documento para eu responder. Gente, para mim isso é genial. Parabéns, Alex, que assim, todos os alunos deveriam ser ensinados a estudar usando o ChatGPT, porque assim, é sensacional isso, o aluno poderia desenvolver várias outras habilidades, tá? Não só para produzir, mas para estudar. Giane, é porque você usa a versão gratuita, né? Tá? Na versão gratuita, não está liberado ainda essa nova atualização, tá? Ó, a Bárbara colocou, ele alucinou. Viram só? Então, aqui, provavelmente no meu ele não alucinou, porque eu já fiz testes com ele e ele já gravou, né? Então, ó, a Gláucia, versão gratuita, e eu consegui. Pessoal, lembrando que assim como foi com o Cloud, a ferramenta que eu mostrei para vocês no mês passado, assim que saiu, né? Saiu dia 2, e eu já mostrei para vocês, saiu dia 2 de agosto e eu já mostrei para vocês, tá? Quando a gente tem atualização de novas ferramentas, ou a gente tem uma nova ferramenta de inteligência artificial lançada no mercado, a gente tem uma tendência, às vezes, nem todo mundo já conseguir acessar. Tem pessoas que até hoje não conseguem acessar o cloud, por exemplo. Então, é normal, como qualquer outra ferramenta, tá? Então, a gente pode encontrar isso, tá? Agora só mudei o jeito de perguntar. O Everton colocou versão paga e bobeou. Olha aí. Vejam, pessoal, que a gente já tem disponível uma ferramenta com essa capacidade. Para professores de matemática, quem está trabalhando matemática, cálculo, toda essa parte, ele, inclusive, está trazendo... Eu não fiz este teste ainda, porque eu já queria compartilhar com vocês. Vocês sabem que eu sempre compartilho tudo, tá? Eu vi alguns exemplos só, que ele ajuda com o raciocínio da própria pessoa, tá? Quem está com dificuldade do raciocínio, às vezes tu coloca o cálculo ali e ele ajuda você, né, devolvendo a resposta desse raciocínio. Então, me parece sim que a gente tem uma grande ferramenta aí que vai contribuir demais, 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 demais com a resolução de problemas. Eu acho que esse vai ser o principal impacto. Minha sugestão é que realmente vocês usem muito as ferramentas, testem aí. Como eu falei para vocês, né? É novidade, eu também não testei muito, mas eu já queria mostrar para vocês que está disponível, tá? Que está acessível para vocês. Não vejo, assim, diante do que eu li, das coisas que eu li, não vejo muitos impactos negativos, desde que seja utilizado de forma inteligente. Tá? Então, realmente, assim, a gente pode ter um problema naquela situação, resolva isso para mim e tchau, né? E isso não é, pessoal, e assim, todo mundo fala, o aluno vai usar dessa forma. Sinto muito, tem professor por aí que também usa dessa forma, não verifica, não corrige e põe para a sala de aula. Então, tem os dois lados. E aí eu sempre falo, a sala de aula é a cara do professor.
Então, quando o professor ensina a utilizar isso aqui dentro da sala de aula para resolver problema, para estudar, a gente pode sim ter o desenvolvimento de novas metodologias em sala de aula. Muito bem, pessoal. Então, eu sempre desejo isso aqui para vocês, né? Não congelar no tempo. E aqui está mais uma prova de que a gente não pode congelar no tempo. Tem que já colocar para funcionar aqui as novas ferramentas de inteligência artificial. Eu coloquei isso aqui, essa imagem também. Na imersão, eu acho que esse é o grande desejo, estar sempre atualizado. E o atualizado sempre vai ser o mais interessante e o mais caro. Então, isso para mim é um fato. Olha só, a gente